estou aqui com Genuíno, que é ex-deputado federal e ex-presidente do PT, e também estou aqui com Valério Arcari, que é professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo e também dirigente nacional da Resistência Corrente do PSOL. Nós tivemos recentemente as eleições europeias, onde nós vimos que a extrema-direita avançou muito nos resultados, principalmente em países importantes como França, Alemanha, Itália. Como que vocês analisam esse resultado? Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer um registro. Sempre que eu encontro com essa figura, com esse militante, o Valério, eu sinto uma emoção e um afeto muito grande, porque a gente iniciou a militância política no PT junto. E a gente fazia muitas disputas interessantes. E como a gente disputava com muita convicção, as nossas disputas deixam marcas positivas. Então eu queria fazer esse registro. A eleição na Europa, ela revela algumas coisas. Primeiro, quem foram os derrotados? Os que defenderam a guerra. Macron e Scholz. Os dois países, o principal país da Europa, estão derrotados porque promoveram a guerra, né? Segundo, a crise que já vinha se arrastando por falta de uma alternativa popular, antissistema, socialista. A crise se aprofundou desde o processo que vinha se arrastando com a crise do Estado de Bem Social. E, em terceiro lugar, por causa da Europa, com a guerra na Ucrânia, ela se afinou, se apequenou diante dos Estados Unidos e aceitou a hegemonia do imperialismo americano. Eu acho que é uma crise profunda, não há a médio prazo, no horizonte, uma alternativa transformadora, revolucionária, que apaixone as massas europeias, a classe trabalhadora, para uma alternativa com condições de vitória. Portanto, eu acho que vai acontecer uma situação de resistência, de eleições polarizadas, particularmente na França, e essa Europa, essa União Europeia, esse Banco Central Europeu, esse Parlamento Europeu, vai sofrer as consequências dessa crise do sistema, dessa crise do mundo multipolar, e nós vamos acompanhar o desenrolar desse processo. Pelo menos a Europa deixa de ser aquela referência política, econômica, cultural. A Europa, eu estou exagerando, mas eu acho que a Europa é a história dos restaurantes, a história dos grandes escritores e a história dos museus. Evoluiu mal, né? Mas, como diz o Genuíno, a gente tem que pegar. A literatura era boa, a comida era boa, a trilha musical era boa. Enfim, temos uma certa nostalgia. A Europa foi, durante meio século, no período do pós-guerra, a referência de um capitalismo em que a classe trabalhadora tinha conquistado reformas. Então, era uma referência mundial, porque ocorreu a redução da jornada de trabalho, o acesso à casa própria, a escolaridade duplicou, depois triplicou, a expectativa de vida cresceu, uma economia em que, no fundamental, o desemprego era marginal, pelo menos até o início dos anos 80. E estas eleições, elas revelam que uma etapa histórica se encerrou. E, fundamentalmente, o período posterior à restauração capitalista, em que houve todo o entusiasmo na vitória do capitalismo e na vitória histórica. O fim da história. O fim da história. Bom, fundamentalmente, estas eleições foram um terremoto, um cataclismo, uma catástrofe. Seria, a primeira nota é essa, seria de uma cegueira, de uma miopia imperdoável, desconhecer que a força política eleitoral que saiu em primeiro lugar vitoriosa foi a extrema-direita, porque ela está na iminência de poder vencer eleições parlamentares na França até o final deste mês, e porque na Alemanha um partido de extrema-direita com uma inspiração forte nazi-fascista ficou em segundo lugar. E a social-democracia obteve o pior resultado desde 1949, com 14%, abaixo dos 16% da AfD, Alternativa para a Alemanha. Então, esta é a primeira nota, é um terremoto, é
É uma sinalização de que a própria arquitetura da União Europeia construída no final dos anos 90 está ameaçada, porque uma parte dessa extrema-direita é anti-europeísta. Bom, a segunda nota, creio que é importante assinalar, é que 2 anos de guerra não foram em vão. Então, sejamos lúcidos, a guerra no início foi popular, na imensa maioria dos países, mas está deixando de ser, ou seja, o apoio popular ao que é a ofensiva da OTAN, sustentada fundamentalmente pelos Estados Unidos, diante da qual a União Europeia se ajoelhou e que tem como responde a uma estratégia preservar a qualquer preço, inclusive ao risco de uma guerra mundial, a supremacia norte-americana, encurralando, acossando a Rússia, ela teve um preço. E trata-se, na minha opinião, de uma guerra interimperialista. A Rússia é um país capitalista, é um país imperialista, é a segunda potência militar do mundo, tem um arsenal nuclear que só é comparável ao norte-americano, mas está encurralada numa posição de exclusão do centro do poder mundial. E este é o conflito do nosso tempo. A crise no sistema internacional dos Estados, e não se sabe qual vai ser o desenlace desse processo. Porque a guerra chegou a um impasse militar, social e político, cujo desfecho, repito, é imprevisível. Terceira e última nota, há uma esperança suspensa no tempo, que é que surgiu uma frente de esquerda encabeçada pela França Insubmissa, pelo papel do Mélenchon, que conseguiu atrair a esquerda revolucionária, o NPA incluído dentro da frente esquerda. Philippe Poutou é candidato pela região do Oise, e o Partido Comunista e, oficialmente, o Partido Socialista, embora o Partido Socialista tenha se dividido e uma parcela deslocou para o apoio ao Macron. Então, há uma esperança suspensa no tempo. São eleições muito diferentes das que nós conhecemos no Brasil, porque não são proporcionais. São eleições majoritárias por distrito, são mais de 500 distritos, e ocorrem em 2 turnos. Se nenhum candidato obtiver pelo menos 30% no primeiro turno, haverá obrigatoriamente um segundo turno. É uma eleição muito disputada, mas ela deixa uma interrogação no ar, que é possível que Le Pen, o partido de Le Pen, o Rassemblement National, tenha uma maioria na próxima Assembleia Nacional e tenha a indicação de um primeiro-ministro. No mesmo ano em que Trump pode eventualmente vencer as eleições nos Estados Unidos. Só uma observação, que a gente sempre faz essas observações dentro do nosso estilo de Claro. Fazer um registro. Primeiro, eu acho que também reflete na crise da Europa a guerra do Estado de Israel contra o povo palestino. E uma nota anterior, que eu acho que eu sou oposição ao regime econômico e político do Putin. Eu não defendo o governo do Putin, mas eu acho que a Rússia não é um país imperialista. E eu acho que a Rússia está disputando o monopólio da guerra. Nesse sentido, ela quebrou o monopólio da guerra, que era do imperialismo americano. Mas eu não qualificaria a Rússia, a Federação Russa, como imperialista, apesar do poderio militar, só para fazer esses registros. Essa questão da possibilidade do Trump ganhar nos Estados Unidos já é a nossa segunda questão aqui, porque além do resultado na Europa do avanço da extrema-direita, a gente ainda tem a possibilidade do Trump ganhar nos Estados Unidos, a vitória recente do Milei na Argentina, o bolsonarismo que continua forte no Brasil, e a pergunta para vocês agora é: como as forças de esquerda devem enfrentar esse neofascismo aí ascendente? Como que as forças de esquerda devem se organizar para enfrentar esse novo momento que a gente tem vivido? Essa eleição nos Estados Unidos ela terá consequências a curto e a médio prazo. Primeiro que a imagem, a legitimidade, a propaganda dos Estados Unidos como o berço da democracia liberal, como a interpretação dos valores da democracia, essa eleição, diante da possibilidade do Trump ganhar, vai colocar por terra. Ao mesmo tempo, o adversário dele é um presidente que não conquistou
é uma personalidade política sem brilho, sem estofo. E eu acho que a guerra, a maneira dele se vincular ao Estado de Israel, eu acho que o derrotou. Apesar dele ter feito algumas mudanças econômicas e sociais diferenciadas do Trump. Então, eu acho que a eleição nos Estados Unidos vai aprofundar a desestabilização do imperialismo americano. Então, eu acho que nós vamos ter um agravamento diante disso. Nós não devemos cair na ilusão de que, para derrotar o Trump, a frente com Biden possa ser uma alternativa. Eu acho que não dá. Como houve um desvio de setor da esquerda de elogiar o programa e as iniciativas do Biden. Eu acho que não dá. Principalmente a política dos democratas, a política do Biden, a política em relação às duas guerras e a política, a geopolítica para a América Latina, particularmente para a América do Sul, coloca a esquerda numa posição muito difícil para não cair. Ao enfrentar a possibilidade do protofascismo, neofascismo do Trump, não pode cair na ideia do menos pior. Eu acho que seria um equívoco. Eu acho que essa eleição vai refletir essa crise sistêmica, essa crise múltipla, e nós devemos sinalizar uma posição alternativa. Porque eu acho que esse é o grande problema que nós estamos vivendo na era de agora. É a Europa, Estados Unidos, é o seguinte: uma crise sistêmica, a esquerda se apresenta como protagonista de uma alternativa ao sistema e se credencia, se potencializa como uma proposta alternativa e transformadora, revolucionária, anticapitalista, ou então a gente fica nas brechas dessa hegemonia neoliberal, até para enfrentar a extrema-direita, seja nos Estados Unidos, seja na América do Sul, seja no Brasil, você tem que construir uma alternativa de massa antineoliberal. Não dá para imaginar a esquerda caminhar por dentro da hegemonia política e econômica do neoliberalismo para enfrentar o fantasma que eles colocam, que não é fantasma, tem força real. Portanto, é uma situação que eu diria difícil, delicada, mas nós não temos outro caminho a não ser se colocar como uma força alternativa numa aliança popular, numa frente popular, de diálogo com as massas, até porque, diante dessa crise, a gente pode ter surpresas agradáveis. Uma faísca pode incendiar uma área muito crítica, muito tensa, produto das contradições do sistema capitalista. Você falou dos Estados Unidos, mas e Argentina e Brasil? Olha, eu acho que a Argentina fez uma opção e ela vai pagar um preço muito grave e a crise vai se aprofundar. No Brasil, eu acho que nós vamos ter, para a eleição de 2026, três possibilidades. Ou a extrema-direita vem com tudo, que é o caminho que ela está trilhando, que não é para dar golpe, ela vai querer disputar na eleição o voto, não é preparar uma ruptura antes da eleição. Segundo, aí vai ter a famosa terceira via que vai testar, eu acho que ela vai continuar testando. Para isso é necessário desidratar o governo Lula e a personalidade política do Lula. Esse é o enigma, se vai conseguir ou não. Por outro lado, o governo Lula está diante de uma encruzilhada. Ou avança no sentido de questionar, de enfrentar, de polarizar, coisa que até o momento está ausente, e aí passa a construir uma alternativa, dialogando com as massas populares, com uma plataforma mais concreta, e também na disputa mais a médio e a longo prazo, para ele se colocar como uma alternativa. Eu acho que ele sendo candidato à reeleição, a chance das forças de centro-esquerda continuarem governando o Brasil são grandes. Nós estamos assistindo a uma crise capitalista que não tem paralelo desde meio século, ou seja, é uma simultaneidade de 4 grandes crises, né? Nós temos a estagnação, que foi fundamentalmente a segunda década deste século, né? Os anos 2010. É um pouco diferente do que aconteceu anteriormente, ou seja, nos anos 80, apesar do esgotamento dos 30 anos dourados, houve o boom econômico do período Reagan-Thatcher e houve um mini-boom. Nos anos 90, com Clinton, houve de novo um mini-boom. E nos anos 2000,
e também com as guerras, Afeganistão, Iraque, houve de novo um mini-boom. A primeira década em que houve estagnação foi a década de 2010, 2020, culmina com a pandemia. Então nós temos uma crise econômica que é qual vai ser a dinâmica. Estamos diante de uma longa estagnação em que a financiarização vai dominar ou haverá um novo momento de expansão da economia capitalista com os microprocessadores, inteligência artificial, transição energética, biotecnologias. Este é a incerteza. Segundo, temos a crise ambiental, que confirma o ano passado e no que vamos deste primeiro semestre de 2024, que os cenários mais catastróficos projetados pelo painel do IPCC estão sendo superados. Infelizmente, os ritmos do aquecimento global são muito mais intensos e, portanto, cataclismos como o que o Brasil conheceu no Rio Grande do Sul são muito previsíveis. Teremos agora um verão devastador no hemisfério norte. Bom, temos uma terceira crise, que é que voltamos a ter guerras de grande impacto internacional. O que está acontecendo na Palestina, o Estado de Israel fazendo limpeza étnica na faixa de Gaza, é a barbárie, é o horror, é um genocídio, como já foi denunciado até no Tribunal Criminal Internacional. E o impasse da guerra na Ucrânia, que é a expressão do conflito mundial pela supremacia. Na história do capitalismo, nunca houve transições indolores. No século XVII, Amsterdã foi a guerra 4 vezes contra Londres. No século XVIII, Londres foi 4 vezes a guerra contra a França. Na primeira metade do século XXI, 2 guerras mundiais. Sempre que houve transição no núcleo de poder do sistema de Estados, na época do capitalismo, houve guerra. Esta será uma transição negociada e concertada? Será possível evitar ou não a guerra mundial? Não fosse tudo isso bastante, temos a quarta crise, que é a expressão política, a extrema-direita e o neofascismo. E, portanto, a primeira nota é que vivemos tempos muito perigosos, tempos como a minha geração e a do Genuíno, muito mais perigosos, tudo que nós vivemos, e nós, digamos, chegamos à vida adulta na luta contra a ditadura. Bom, então, quero ser claro, isto é pior, está pior. A segunda nota mais breve é como respondemos a isso. A esquerda está tateando, Silvia. Há basicamente 2 grandes táticas sendo testadas. Uma parte da esquerda defende a tática da ofensiva permanente, parte da seguinte premissa: a extrema-direita é antissistema, avançaram porque a esquerda se integrou à institucionalidade democrática, acomodou-se, e a extrema-direita tem um discurso que captura a fúria e a raiva. E, portanto, dialoga com os setores dos trabalhadores que estão muito frustrados, desesperançados. Essa é uma hipótese. Desta interpretação surge a tática da ofensiva permanente, ou seja, a ideia de que nós temos que radicalizar o programa e, portanto, ir para a ofensiva contra a ordem, estabelecendo desafios frontais. Muito bem. Há uma outra tática que me parece mais que a história ensina, na tradição marxista, creio que faz parte de uma herança acumulada, que é que, quando estamos na defensiva, não podemos perder o juízo. Quando estamos numa condição desfavorável na relação social de forças, a relação política oscila mais, mas quando a relação social de forças é mais desfavorável, porque prevalece confiança na burguesia, deslocamento das camadas médias para a direita, insegurança, desânimo entre os trabalhadores e entre os oprimidos. A grande tática é a frente única de esquerda, ou seja, a esquerda marxista revolucionária, a esquerda radical tem que puxar a esquerda moderada, abraçar a esquerda moderada e exigir da esquerda moderada que assuma o compromisso da frente única de esquerda, frente de classe, para construir uma muralha. Portanto,
o sentido da esquerda revolucionária não é tomar a iniciativa por si própria, ignorando que a esquerda moderada tem muito peso e a maioria dos trabalhadores organizados ainda deposita as esperanças na esquerda moderada, na esquerda reformista. E, portanto, a Frente Única de Esquerda é a resposta que permite acumular forças. Quando a situação mudar, a teoria da ofensiva é legítima, ela é parte do nosso repertório. Mas, na situação defensiva, a Frente Única defensiva, ela é a melhor tática, na minha opinião. Agora vamos baixar aqui para o Brasil. O cenário aqui, a conjuntura tem um cerco, você até tocou nisso, Genuíno, tem um cerco ao governo Lula, né? E tem uma direita liberal se aproximando do Tarcísio. No Congresso Nacional, você tem o Centrão, junto com o bolsonarismo, impondo derrotas ao governo Lula dentro do Congresso. E você tem também o mercado financeiro exigindo do governo Lula cada vez mais aperto fiscal. Ontem, o Banco Central aprovou de novo taxa de juros de 10,5%. Então, nesse cenário de cerco ao governo Lula, como é que vocês avaliam essa situação? E também como sair, né? Qual seria a saída para isso? Concordando com essa ideia da frente única, da frente popular, com capacidade de ser um polo dentro e fora da institucionalidade, é fundamental a gente disputar esse centro, a centro-esquerda e setores de centro-direita taticamente. Então você tem que ter uma tática de alianças pontuais, episódicas, com uma tática de ter um núcleo duro, um núcleo forte do ponto de vista do enfrentamento das questões concretas e do ponto de vista da sinalização de um programa a médio e a longo prazo. Eu acho que esse é o problema que nós estamos vendo. Quando você cria uma governabilidade, como foi a experiência desde 2003, que é uma governabilidade sem um programa claro, sem uma plataforma de ação imediata clara, e diluindo a aliança estratégica à esquerda com a aliança ampla, você perde potência. E eu acho que, nesse sentido, a direita, a velha direita e a nova direita tenta encurralar o governo Lula para que ele cumpra a agenda neoliberal, que é financiarização, tirania fiscal e desregulamentação. E é evidente que eu acho que aí nós vamos ter um problema. Primeiro, eles trabalharão com dois cenários. Ou constrói uma direita bolsonarista com outra roupagem para representar uma alternativa política eleitoral, ou eles vão lançar uma alternativa de centro com os setores da centro-esquerda na sucessão, se o Lula não for candidato. E eu acho que aí tem um terceiro caminho, que é o Lula ser candidato e fazer um giro à esquerda. Porque o Lula é uma personalidade política que toda vez que tentam encabrestá-lo, ele tende a ir à esquerda. Foi assim na prisão, na Polícia Federal, foi assim em 2006, quando tentaram um acordo para não ter impeachment, ele não ser candidato à reeleição, e eu acho que ele dá sinais disso aí agora. A entrevista recente dele, ele deu sinais disso aí. Qual é o problema que nós estamos enfrentando agora? É dar uma organicidade a essa frente de esquerda. Uma organicidade por dentro e por fora das instituições. Vou dar um exemplo de governabilidade tensionada, que eu chamo de governabilidade tensionada. Você tem um núcleo de 100 e poucos deputados de enfrentamento, de pronta resposta, que vai no limite. E no limite significa que você estica a corda, mas não deixa ela se quebrar, ela se cortar, mas você estica, para produzir certas negociações pontuais. A aliança pontual com a direita, ela só é eficaz para a esquerda quando ela é tensionada, quando ela vem a partir de uma luta e de um tensionamento. Para isso nós temos que ter um tensionamento no plano institucional e movimentos de mobilização da sociedade. Eu acho que aí sim, nós temos uma tarefa imediata, que é ter uma vitória política na eleição de 2024.
A partir daí, eu acho que a gente começará a preparar 2026 a continuidade desse projeto. Mas vai ser uma disputa muito acirrada, porque a característica do neoliberalismo como alternativa ao capitalismo, nesse momento, como alternativa de uma reconfiguração do capitalismo, com as características da formação econômica, social e política do Brasil, isso vai levar a um processo de agudização muito violenta, da classe dominante é racista, patriarcal, machista, é violenta, e para ela fazer aquilo que está na história, que é mudar alguma coisa para que tudo continue como antes, ela vai ter que... A crise está impedindo, porque essa crise que o Valério colocou, que eu concordo com o diagnóstico dele sobre a crise, ela assassina os ingênuos, ela acaba com os muros e ela exige definição. E eu acho que esse é o problema. Se a esquerda for por dentro do neoliberalismo para fazer uma espécie de social neoliberalismo, ela será derrotada. Correto. Ela será derrotada. Tenho pleno acordo. Eu penso também, eu penso da seguinte maneira, veja, eu vou usar algumas metáforas. Eu penso que a estratégia do governo Lula está sendo, em 2024, tentar, em grande medida, repetir 2004, quando nós tínhamos Palocci e Meirelles, digamos assim, para simplificar. E ela, digamos, fundamentalmente, ela desconsidera que o Brasil de 2024 não é mais o Brasil de 20 anos atrás, mudou profundamente, mas mudou qualitativamente. Ou seja, eu diria que há duas mudanças que são decisivas. A primeira é que a classe trabalhadora, do ponto de vista social e político, do ponto de vista social, infelizmente a classe trabalhadora está dividida no Brasil. Ou seja, depois de uma década de estagnação, em que o produto andou de lado, o conflito social ficou muito mais agudo. Porque o piso da pobreza extrema subiu um pouco, mas toda a parcela da classe trabalhadora, com ou sem carteira assinada, predominantemente com carteira assinada, que está acima dos 2 salários mínimos, entre 2,5 e 7 salários mínimos, se dividiu uma parcela talvez metade, em alguns estados, como, digamos, há refrações regionais muito variadas, Nordeste, Sul, Sudeste, metade ou mais oscilou para a extrema-direita. E o outro fenômeno político é que surgiu um movimento de extrema-direita que é liderado por uma corrente neofascista, que é o bolsonarismo. A extrema-direita é mais ampla, mas há uma liderança que é o bolsonarismo, e esta corrente tem um projeto, impor uma derrota histórica à classe trabalhadora por um intervalo, pelo menos, de uma geração. Ou seja, alinhar o Brasil com os Estados Unidos e estabelecer no Brasil um padrão de rotação do capital muito semelhante ao que existe, né, no extremo leste asiático, ou seja, padrões das Filipinas, da Indonésia. Ou seja, o discurso da extrema-direita é furioso, mas porém é claro, ele diz: há direitos demais, a previdência é cara demais, a educação é cara demais, é cada um por si, o povo só pode confiar no povo. E impostos caros demais, nós pagamos e não recebemos. Então, é a expressão das camadas médias dos trabalhadores, não confundir com a classe média proprietária ou com a classe média que ocupa funções executivas nas empresas privadas ou públicas. As camadas médias dos trabalhadores, que, assim que a vida permite, tira o filho da escola pública e bota na escola privada. Assim que pode, compra um plano de saúde para os seus pais. Assim que pode, começa a alugar uma casa para ter uma semana de férias ou compra um automóvel. Este segmento se dividiu. Então, neste contexto, repetir a estratégia eleitoral de 22 em 26 e repetir de hoje até 26 a estratégia econômica e social de 2004, mesmo se der certo, vai dar errado, Genô. Ou seja, o que é dar certo?
Mesmo que a economia cresça 2% este ano, 2,5% o ano que vem, 2,5%, 3% até 2026, mesmo que dê certo, só o Bolsa Família, como política de distribuição de renda, não permite vencer as eleições de 2026. Nós vencemos em 2022, vamos lembrar, porque havia uma memória de 2004, 2003, 2004 e 2010, os governos Lula, mas porque houve a pandemia. Sem a pandemia, nós teríamos derrotado o Bolsonaro em 2022? Ninguém sabe. É um contrafactual. Mas era muito difícil, a diferença foi muito estreita. Então, a minha opinião é esta, Silvia. A estratégia do governo Lula de governabilidade, concordo inteiramente com o Genuíno, está equivocada. É preciso ungir a esquerda. E as declarações do Lula, em diferentes entrevistas, estabelecem uma certa ambiguidade, porque o Lula tem feito declarações muito contraditórias, algumas muito boas e outras desconcertantemente... É meio desconcertante tentar entender o que ele está dizendo, porque uma hora ele diz, não vou fazer o ajuste fiscal à custa dos pobres, e de outra hora ele diz, não está descartado nada, inclusive a desconstitucionalização do piso da saúde e da educação, ou eventualmente o destino do salário mínimo como piso de remuneração da Previdência Social. Então, há uma certa incerteza. Está tudo em disputa. Está tudo em disputa. E nós temos que entrar na disputa. É um governo em disputa. É um governo em disputa. Não em disputa para o socialismo, mas está em disputa se nós como vamos derrotar o neofascismo. O neoliberalismo e o neofascismo. Derrotar o neofascismo, e para derrotar o neofascismo, nós temos que fazer uma oposição ao neoliberalismo. Porque o protofascismo, ou neofascismo, ele cria. A incubadora dele é a crise do capitalismo, da sua configuração do neoliberalismo. Perfeito. Se a gente não tiver uma plataforma antineoliberal na discussão das políticas públicas, das privatizações, da tirania fiscal e da hegemonia financeira, que não é um programa socialista, mas é um programa de enfrentamento, nós vamos ser identificados com o status quo. E quando a esquerda governa e é identificada com o status quo, ela não veio do regime, ela não nasceu do Estado. Mas quando a população identifica com o Estado, ela perde a capacidade de disputar a hegemonia com as massas populares. Por isso que surge esse problema que você coloca muito bem, e eu li teu artigo, até comentei contigo, de que há um segmento da classe trabalhadora, o segmento dos salários mais elevados, 5 salário mínimo por aí, 10 salário mínimo, até a partir de 3, 2, que está em disputa. Está em disputa. Essa parada não está resolvida. Temos que reunificar a classe trabalhadora com os oprimidos, com os pobres. Temos que reunificar o nosso campo popular. E eu acho que o fundamental para a esquerda fazer isso é ter uma plataforma de unidade à esquerda que faça esse enfrentamento. Ou seja, tem que ter revolução na educação para que o trabalhador das camadas médias volte a acreditar que vale a pena matricular o filho na escola pública. Que vale a pena ir no SUS e não comprar o plano de saúde. É preciso que o governo ajude um pouquinho a gente também, né? Vamos lá, Silvia. Agora, nesses últimos 15 dias, aconteceu 2 episódios que dão indícios de alguma mudança. Que a extrema-direita perdeu o debate em 2 projetos em particular. O primeiro projeto foi a PEC das praias, que a extrema-direita perdeu o debate, né? Tem uma maioria que ficou contra a PEC das praias, e principalmente na última semana, que a extrema-direita perdeu o debate em relação ao PL do estupro, ou o PL da gravidez infantil. E nesse último, houve uma reação popular, com as mulheres à frente, nas ruas, mobilizações, e que fez a extrema-direita, inclusive, recuar dessa questão de apresentação do PL, a urgência desse PL. Então, como que vocês avaliam
essas duas questões, em particular essa última, porque teve uma reação de mobilização das mulheres em particular. E qual foi o segredo disso, né? Por que que isso aconteceu nesses dois temas e se isso dá alguma pista, alguma lição para a gente em temas futuros? Nessa crise múltipla, sistêmica que nós vivemos no Brasil e no mundo, não dá para você adivinhar, não dá para você determinar qual a bandeira, qual a causa, qual é o estalar de dedos que pode incendiar um conflito social, um conflito popular, uma resistência popular. Na medida em que hoje, se a gente tem uma plataforma ampla que junta, que une a luta econômica, a luta política, a luta social, a luta cultural, com a afirmação de direitos das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, porque antes desses dois episódios, teve a parada do orgulho gay com 3 milhões de pessoas na Paulista. É um fato político importante. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque numa crise como essa, porque essa crise tem um elemento grave em relação às outras. O futuro é uma crise de futuro. O futuro das pessoas está em jogo. As pessoas estão sem confiança no futuro. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Então vem o medo do medo. Se nós não tivermos uma força política que tem uma visão de vanguarda, de disputa de valores, de disputa política, de críticas contundentes, nós não vamos saber capitalizar e intervir nesses momentos uma questão como essa. Por exemplo, o governo. O meu partido e o governo, nos dias que antecederam essa grande manifestação contra o projeto do aborto, do estupro, o governo ficou medindo, ficou recuado. Foi o clima que levou o governo a fazer isso. Isso também mostra que há determinada situação que a pressão sobre o governo, que a cobrança, que a fiscalização sobre o governo funciona. Entendeu? Quer dizer, nós temos que ter essa percepção. Nem dá para se adotar a tática de curar as feridas com band-aid, nem dá para... Portanto, nós temos que defender cirurgias seletivas, usar essa imagem, mas também não dá para a gente cair na ideia de só isso é possível. É a correlação de força. A moderação e a domesticação da esquerda pode perder a oportunidade. Eu acho que algumas oportunidades nós estamos perdendo. Por exemplo, o 8 de janeiro, nós perdemos a grande oportunidade de enfrentar a tutela militar com os episódios do 8 de janeiro. A questão da crise da segurança pública, nós perdemos a grande oportunidade de ter um projeto de segurança pública não militarizado, não punitivista. A crise do Rio Grande do Sul é uma grande oportunidade para a gente discutir alternativas a esse modelo de organização da cidade, de relação com a natureza, de antecipação dos cataclismos climáticos, e nós devíamos estar aproveitando mais para mostrar que o Rio Grande do Sul virou vamos dizer assim, um palco em que o projeto que o PT, reformista do PT lá, eles derrotaram, assumiu a truculência, olha o que deu. Então, há um debate a ser realizado. E eu acho que nós estamos um pouco na defensiva desse debate. Nós temos que ir para a ofensiva no debate, com essas questões concretas. Não é um debate só geral, é o geral para a situação de vida do povo. E aí mostrar que é possível melhorar. Agora, para melhorar, não dá para a gente ficar só nos espaços e na assistência social que o neoliberalismo, que a financiarização aceita. Nós temos que peitar a financiarização e a tirania fiscal. Por exemplo, nós temos o grande problema para o Lula realizar um programa alternativo é o ajuste fiscal. Com o ajuste fiscal do Haddad, nós não temos margem de manobra para muita ousadia nessa plataforma. Esse é aquele momento que eu fico pensando, está na hora de eu convidar o Genuíno para entrar no PSOL, porque temos tanto acordo que eu acho que ele teria uma vida mais feliz hoje no PSOL. Foi uma semana extraordinária, né? Vamos dizer as coisas. Tem sido duro, pessoal. Então vamos comemorar. Não, antes, com a vitória do México. Bom, tivemos a vitória do México, é verdade. Mas vamos combinar que foi bonito. Quer dizer, estas manifestações feministas, relâmpago, a ida direta para o contra-ataque,
Isso é a demonstração de que, mesmo numa situação desfavorável, a esquerda não pode ficar hipnotizada, meio sonâmbula, pelo fatalismo, pela acomodação, como você disse. A defensiva estratégica não pode levar a uma defensiva tática. Exatamente, porque há mudanças, há situações de oportunidades, exatamente como você disse. É porque estamos numa situação defensiva que nós não podemos perder oportunidades. Então, nós temos aqui um exemplo de uma oportunidade que foi aproveitada, ou seja, é como quando acontece nestes jogos em que o Palmeiras leva 1, 2 gols e faz a linha do meio de campo, rouba a bola no campo do adversário, parte para o ataque e vira o jogo. Eles cometeram 2 erros dramáticos, a PEC das praias e a PEC dos estupradores, 2 erros de cálculo totalmente equivocados, e o Lira se ajoelhou diante deles porque quer fechar acordos para a sucessão interna da presidência. É de uma mesquinharia, é quase grotesco, né? A decisão da votação em caráter de urgência, mas a verdade é que se abriu uma oportunidade. E a demonstração, 2 conclusões eu acho que são tão importantes. A primeira, a esquerda, e isso envolve, evidentemente, também a esquerda moderada. Nós temos que exigir da esquerda moderada, aqueles que estamos num campo da esquerda mais combativa, nós temos que dizer, nós estamos no campo da frente única, nós compreendemos que o governo não quer correr riscos, compreendemos que há riscos à governabilidade, mas nós temos que dizer as coisas como são. Sem luta política e sem luta ideológica, nós não vamos mudar esta situação para pior. A pior derrota é aquela sem luta. Então o governo tem que fazer luta política e ideológica. A segunda conclusão é que a luta política e ideológica, ela permite vitórias. Dá certo. Por isso é que foi uma semana bacana. Porque deu certo. Porque o movimento feminista apoiado no campo da esquerda teve capacidade de forma fulminante de fazer ações que tiveram força social de impacto e obrigaram o lado de lá a recuar. E veja, a recuar tropeçando. Então, são possíveis desfechos mais favoráveis, e eu concordo com o Genuíno. Perdemos a oportunidade depois da semi-insurreição do 8 de janeiro. Ali era para passar para a contraofensiva, era para o Lula ir para a televisão, fazer pronunciamento. Veja, quando nós dizemos para o Lula, assuma a luta política, ninguém na esquerda radical brasileira, em 2024, espera que o Lula tenha um momento Fidel Castro. Ninguém espera que o Lula tenha um momento Chaves. Mas um momento Petro pode ter, Genuíno. Não estamos pedindo demais. Estamos dizendo que, num contexto que é uma situação reacionária e difícil, é possível o governo ter mais iniciativa política. Como nos outros exemplos que você deu depois do 8 de janeiro e como nós vivemos agora a experiência da campanha, das ações contra a lei, a PL dos estupradores. Criança não é mãe, estuprador não é pai. E agora a gente tem daqui a alguns meses, 4 meses, as eleições municipais. Então, queria que vocês fizessem uma avaliação do cenário geral das eleições municipais e também dos desafios da esquerda diante das eleições municipais agora de 2024. Nós estamos diante de uma eleição especial, porque essa eleição vai se realizar no quadro desta crise que nós estamos tentando desenhar. E as grandes cidades, elas são o palco das consequências da crise social, da crise dos serviços públicos, da crise da falta de investimento, da crise que mexe com a moradia, com a segurança, mexe com a saúde, mexe com tudo. Portanto, as grandes cidades, elas são o palco da tragédia social, da tragédia de todos os sentidos. Então, será uma eleição que, para a gente sair bem, tem que politizar. E quando eu falo ganhar a eleição, é ganhar política e eleitoralmente ou ganhar politicamente. Nós poderemos ter algumas vitórias que serão sinalizadoras desse acúmulo para ir avançando no projeto mais estratégico.
tendo como base uma aliança à esquerda. Eu acho que essa eleição possibilitará a gente fazer uma defesa à esquerda das exigências em relação ao governo Lula. E é importante a gente trazer a disputa do governo Lula para a eleição municipal, mas em relação ao que nós queremos, ao que nós exigimos, ao que nós propomos. É uma defesa à esquerda do governo Lula. Se a gente for para uma eleição com base na política da frente amplíssima, como o governo compôs o governo, eu acho que nós vamos deixar de potencializar uma radicalidade que pode brotar dessa eleição. Veja a pesquisa no Rio Grande do Sul agora, em Porto Alegre. A própria pesquisa aqui em São Paulo. O que está pintando em algumas cidades. Por exemplo, agora, eu acho que nós temos que priorizar a organização da frente de esquerda, pelo menos no primeiro turno. Eu acho que é um erro não apoiar o Tarcísio Mota no Rio de Janeiro. Se nós formos para o primeiro turno já de cara com o Eduardo Paes, nós vamos despotencializar essa capitalização política da frente à esquerda. Algumas capitais do Nordeste, ainda bem que Belo Horizonte está nascendo potencialmente uma aliança à esquerda. Esse é o cenário dessa eleição. Nós não podemos imaginar uma eleição fria. Nós não vivemos tempos frios. Os tempos são quentes. E com tempos quentes, nós temos que esquentar o discurso, a sola do sapato, a contato com o povo e não se amedrontar. Essa vai ser uma eleição que a esquerda, no caso particularmente do PT, em relação a 2016 e a 2020, que a gente disputou de maneira acovardada, com medo, o medo do medo, essa é a eleição que a gente tem que mostrar a cara, que a gente veio. E eu acho que esse é o caminho para a gente, na eleição de 2024, fazer uma disputa radicalizada. Quando eu falo radicalizada, não é sectária, não é isolacionista, não. Radicalizada é de ter um discurso que ganhe corações e mentes para esse projeto que não vai se realizar numa mera disputa eleitoral, mas é um passo importante dessa caminhada. Eu concordo inteiramente, Genuíno. E estava aqui pensando como é a vida, né? Nos anos 80, a maioria de vocês não sabem, eu e o Genuíno éramos do Diretório Nacional e da Executiva Nacional do PT. E éramos as vozes da esquerda. Éramos um pouco os dois, o sax alto, né? O saxofone alto da orquestra dentro da direção do PT. Depois, nos anos 90, nós nos separamos, a vida seguiu um curso. E na sequência, a velha organização a que eu estava evoluiu para posições muito sectárias, muito ultra-esquerdistas, e eu e grande parte, praticamente a metade do que era o PSTU, rompemos e abandonamos essas visões mais catastrofistas, ultra-esquerdistas, muito sectárias. E, por sua vez, o Genuíno evoluiu de novo à esquerda. E veja que coisa curiosa, depois de mais de 45 anos caminhando na esquerda brasileira, estivemos juntos, nos afastamos e agora que chegamos a esta fase da vida, nos reaproximamos. Há uma certa beleza poética nisso. Mas a política é poesia. Pode ser é que poesia e sangue. Pode ser que eu esteja romantizando, mas eu tenho uma verdadeira... É sempre uma alegria. E o que a maioria das pessoas não sabem é que durante a pandemia o Genuíno me ligava de 15 em 15 dias para a gente conversar sobre conjuntura, me perguntando como é que eu estava, e ele... Né, os dois perguntando, e aí, pegou? Eu, não, e você também não. Está saindo? Eu, quase nada. E a gente mantém esse contato regular já há alguns anos. Bom, sobre as eleições, concordo com tudo que o Genuíno disse. Só vou acrescentar que acho que em São Paulo há uma batalha que é daquelas que é realmente... É perigoso, mas eu vou dizer, é realmente histórico. O que quando nós dizemos histórico não é um sinônimo de que é importante. Nós dizemos que uma luta, uma oportunidade, uma luta política, uma campanha eleitoral, neste caso, tem uma dimensão histórica quando ela não pode ser comparada com todas as outras. Exatamente. Ela não é comparável, é noutra escala.
Então, a oportunidade criada pela campanha do Boulos, ela, seja qual for o desenlace, nós podemos perder, podemos ganhar as eleições, vamos ser gente sensata. É uma batalha muito difícil, há muitos riscos. É claro que nós apostamos na vitória, mas ela mudaria a conjuntura brasileira, ou seja, São Paulo se transformaria um pouco na capital da esquerda mundial, para dizer as coisas como são. Não sei se eu estou exagerando, se é um momento excessivamente palmeirense da minha parte, mas seria, creio isso, uma capital para a esquerda mundial, ou seja, aqui tem uma prefeitura que é uma muralha contra a extrema-direita, contra as privatizações, contra a rapinagem do fundo público, que diz não ao neoliberalismo. Aqui tem uma prefeitura que está ao lado da mais linda das bandeiras da esquerda, que é o internacionalismo. E aqui é uma capital onde nós vamos dizer, abraçamos o povo palestino contra a ofensiva do sionismo fascistoide, do governo de extrema-direita de Netanyahu. Então, acho que é uma batalha decisiva e emocionante. Eu acho emocionante. Pode ser que também com a idade esteja ficando um pouco sentimental. Olha, só para lembrar a história, 88 com a Luísa Erundina, a vitória em São Paulo. Muito bem, claro. Teve muito a ver com 89 para o Lula ir para o segundo turno. Claro que teve. E não é, e olha bem essa tua imagem aí, que eu concordo com ela. Quando a Luísa Erundina instalou o governo dela, ela fez uma lembrança de 89, do bicentenário da Revolução Francesa, que colocou São Paulo como a cidade dos mil povos. São Paulo é a cidade dos mil povos. Nós temos que enfrentar essa direita medíocre, rica, quacentona, encruada, com essa força que eu acho que é uma liderança obsoleta, anacrônica, reacionária. Jovem como o Boulos, uma liderança com competência e que representa a unidade da esquerda, pode sinalizar essa vitória. Aí passa a ser uma vitória estratégica, que vai mexer com a correlação de força. Queria agradecer ao Valério, ao Genuíno, por ter disposto aí do tempo e estar contribuindo aí com o aprendizado e também com as lições que a gente precisa daqui para frente para atuar enquanto esquerda no Brasil e no mundo.